Olá a todos, bem-vindos à oficina Rendando Retalhos, recycling de moda e criação sustentável, promovida pelo Programa Cultura Presente nas Redes do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Michele Augusto, mestre em artes visuais e figurinista, formada pela UFRJ, professora do curso técnico de moda e fundadora do projeto Criativo Estúdio. Trabalho com campos de design de moda, figurino, carnaval e tecnologia aplicada à arte, upcycling e sustentabilidade, sempre buscando um reuso de materiais e novas formas de ressignificar esses materiais. Sou filha do carnaval do subúrbio carioca e trabalho com a combinação de materiais e maneiras de transformar em novas estruturas desde criança. Desde o adereçamento de peças de carnaval até a confecção de figurinos para teatro e televisão. Então, eu desenvolvo diversas peças e desenvolvi na minha vida diversas peças e maneiras diferentes de aplicar os materiais. E tenho como base o ateliê de mestres de ofício do carnaval, que vivenciei desde criança com meu tio, com meu pai, com a minha mãe, que tinham o ateliê, e eu estava sempre ali observando o que estava sendo feito e sendo ensinada. Então, ao longo da minha vida, eu busquei recriar novas formas num conceito de redesign a partir dessas práticas, de observar coisas naturais ou fabricadas pelo homem e dar uma função nova, aumentando a vida útil e evitando os descartes, principalmente na questão das peças de moda. Como foi a pesquisa para o processo do Rendando Retalhos? Eu busquei um pouco de elementos do patrimônio imaterial da cultura brasileira. Então, eu usei como base o estudo das rendas, por exemplo, o filé alagoano, que tem pontos geométricos com base na rede de pesca e trabalha com linhas e com formas e puxando por pequenos fios. A renda de Bilhu, que é feita sobre almofadas, então tem formas de desenhos também entremeados por linhas, sempre a linha e os fios presentes no contexto que eu busquei. A inspiração também no Vale do Jequitinhonha, de que maneira os artistas representaram a renda através das esculturas, as camadas, as sobreposições das formas. Os artistas mais modernos e novas maneiras de tramar e de trabalhar com fio. Os fios novamente e formas de usar esse tramado de maneira simples, trazendo como principal referência conceitos de fiar, tecer, unir tiras, abrir pontos, juntar fios, criar padrões, pregar miçangas e linhas sobre telas. E o que me inspirou a fazer essa oficina? Eu tive como inspiração o patrimônio imaterial da cultura brasileira, buscando valorizar algumas práticas culturais e referenciando formas, métodos de montar as mais variadas tipos de renda e também trabalhando com a questão sustentável. Então, eu busquei trazer a valorização e como inspiração o patrimônio cultural brasileiro. E na questão do sustentável, eu pensei sobre o que fazer com as tiras que sobravam das costuras e dos cortes, por exemplo, de godês, de retalhinhos do corte que vão para o lixo. São tirinhas muito finas que não têm uma serventia e que seriam jogadas no lixo.
Nesse aspecto do patrimônio e da pesquisa das rendas, eu busquei a renda renascença como um recorte, porque a renda renascença trabalha com fios e linhas. Então, eu conseguiria trazer melhor a ideia de usar os pedaços de tecido que iam ser descartados. Aqui tem uma referência do traço e da renda renascença original. E como é que é o traço que as artesãs usam como referência para criar, né, o seu bordado. Aqui a minha intenção não é refazer exatamente esse trabalho, mas trazer um conceito novo de inspiração para que cada pessoa trabalhe o seu processo de criação e o seu processo técnico em cima dessa ideia. A minha técnica é sobre a máquina, de maneira mais livre, mas quem tem a aptidão, por exemplo, para fazer a renascença, tem essa ideia nova, que várias pessoas, dentro dos seus conhecimentos, possam trazer mais mais conteúdo para essa ideia da oficina. Então, qual foi o processo, né, que eu desenvolvi durante o Rendando Retalhos? Eu fiz uma pesquisa visual chamada de mood board. Eu coletei algumas informações da pesquisa e fui combinando elas sobre uma superfície para me gerar mais ideias. Então, eu começo com uma colagem e pequenos fragmentos de textos que eu mostrei anteriormente, que dão uma sensação de que ponto, né, e por onde eu quero caminhar. Transformar fios, cores, desenhos e finas tramas, buscando um resultado que agregue valor a elas. Essa frase, essa citação, me remete a esse aspecto de trazer um valor agregado às práticas e técnicas que outras pessoas já tenham e só complementar, né, a ideia de outras pessoas. Aqui eu mostro um pouquinho dos fios, né, de sobras de cortes de peças de roupa que eu guardei ao longo do tempo. São sobras de camiseta de malha, sobras de algodão mesclado com poliéster, sobras de fios de linha, sobras de fios de algodão, e isso tudo ia para o lixo, né? E como é que eu poderia trabalhar essa nova de maneira mais sustentável e evitar o descarte? Então eu fui pensando em cima dos padrões das rendas selecionadas e criando esse painel visual para referência, né? Então tem aqui o tule, o bordado sobre o tule, tem as linhas tramadas lembrando o filé alagoano, as camadas das transparências e os padrões dos desenhos, por exemplo, da renda renascença associado aos padrões mais contemporâneos de bordados mais livres. Então, os padrões selecionados para essa oficina, né, eu usei 2 que servem de base, por exemplo, para um trabalho de renda renascença. Então, eu busquei uma criação de um design do padrão com base nas práticas culturais nacionais, né, a exemplo da renda renascença. Então, eu vou fazer 2 processos, um com essa renda, usando só fragmentos dela, e o outro como se fosse uma estampa localizada, um recorte, um bordado localizado, e uma outra com um bordado corrido, né, ou seja, numa parte inteira da peça. O que eu usei de material? As bases de aplicação foram o microtule e o tule. Quem tiver um bastidor, né, e uma peça redonda como essa aqui, por exemplo, o trabalho se torna mais fácil. Eu usei direto porque eu não tinha essa peça. O material que eu usei para fazer o bordado, né, para gerar a nova renda, vamos dizer assim,
foram retalhos de linho, porque foram também sobras minhas de uma peça que eu produzi, e essa peça gerou muitas tirinhas que iam ser jogadas fora. Qual é o material que eu usei nas blusas? Esses bordados foram aplicados em uma peça de vestuário. Então, eu criei 2 formas de blusa, uma com algodão e poliéster azul, cortada, que era sobra de um corte de uma capa godê de figurino, e com uma modelagem feita no manequim, mulagem. Eu usei o próprio manequim, ou vocês podem usar uma outra pessoa como referência para vir montando, né, o formato da blusa em cima e aproveitando aquele pedaço de tecido para não ser jogado fora. A outra forma foram retalhos de uma malha mesclada que eu uni com ponto zigue-zague. A malha não tinha nenhuma utilização, ia para o lixo, porque também eram pedaços muito pequenos, de 15, 20 centímetros, 10 centímetros, tiras, e que não tem uma serventia. Então eu uni e criei um tecido a partir daquilo. Reaproveitando os materiais, né, e criando novas formas, buscando incentivar a prática sustentável. Aqui eu tenho os pedacinhos, um pouquinho das fotos dos pedacinhos que eu tinha, que eram coisas bem pequenas, alguns dobrados, né, e sobrinhas mesmo que iam para o lixo, que não há uma serventia para confeccionar uma peça inteira. E a partir dela eu vou começar a mostrar o caso 1, que é o fragmento de renda renascença localizado. Eu usei a base da renda e peguei só alguns pedaços dessa renda. Então, eu trabalhei parte com a linha, o fio, né, usando os fios do retalho, e outras partes com a própria costura, para dar uma leveza e abrir áreas para eu poder ver a camada de baixo, né, criando um efeito diferenciado. Aqui ainda tem resquícios da linha, né, da caneta passada no microtule. Eu vou mostrar o passo a passo agora de como fazer essa aplicação. Eu peguei peguei um microtule e passei a caneta por cima, né, e depois eu fui alinhavando, seguindo esse desenho, alinhavando as tiras. A partir do alinhavo é que eu fui para a máquina prender essas tiras. Eu mesclei ora zigue-zague, quando eu passava em cima do desenho, aqui, ó, uma camada por cima da outra, eu fui passando o zigue-zague aqui para travar melhor a linha. E em alguns momentos, quando eu saía de dentro da fita de tecido, eu voltava para o ponto reto. E eu passava no ponto reto, criando os outros desenhos. Aqui tem o modelo de base, os fragmentos dos retalhos que eu usei, e conforme eu fui recortando, a minha pesquisa visual estava sempre do lado para me orientar nas ideias, e o segundo padrão que eu vou usar. Aqui, ó, a linhazinha já começando a ser aplicada no microtule. E o resultado final da peça presa já no microtule, com os pedaços com o zigue-zague aqui passando no meio com a mesma cor de linha, e pedaços do desenho feitos com zigue-zague e com linha reta. Esse vai ser o resultado parcial, que vocês vão ver mais à frente, do pedaço todo construído, ainda sem os zigue-zagues. A construção com alfinetes ou com alinhavo, de acordo com a sua habilidade manual, né? Eu comecei com alinhavo e depois eu fui colocando os pontos
Os pontos principais eu coloquei com o alfinete e os mais delicados eu passei um alinhavo para poder prender. O resultado de como é que ficou o molde, né, do traço, quais foram as partes do traço que eu usei. Eu usei canetinha comum e caneta pilô que pudessem ser lavadas, né, e esse traço saísse com água. Então, depois de toda a parte desenhada, eu lavei o tecido e passei o tecido com o auxílio de um lençol, um algodão por cima do microtule para não queimar o microtule. Então, as costuras das tiras são feitas no zigue-zague e o traço daqui do coração e da lateral feito com as tiras e o miolo feito com esse miolinho aqui feito só com linha. E esse é o resultado final da aplicação que vocês vão ver. O processo em si, o início da pesquisa visual, os fios, as tramas, a superfície transparente da base, as sobrinhas de tecido, as camadas e as emendas de costuras irregulares segurando as fitas, os fios do material que vai ser usado na oficina, o bastidor que seria usado e, por fim, mostrar a primeira renda, né, o padrão e o desenho das fitas, de compreender. Bom, pegando a base do padrão que foi escolhido, vamos começar a construir o fragmento. Não vou usar o padrão inteiro, vou usar só um fragmento e desenhar no microtule toda a parte do padrão que é referente à linha mais grossa, é onde passa o lacê original, que a gente vai transformar no lacê, entre aspas, feito de tecido, né, de pedaço de tecido. Então as sobrinhas vão entrar no lugar onde é de fato o lacê. Depois de riscar com a caneta pilô ou alguma caneta que saia com água, vamos começar a travar a fita com alfinete e começar a repassar as linhas do fio, alinhavando e dobrando quando tem algumas curvas. Cada curvinha do lacê eu vou sobrepor a tira de tecido que está sendo usada, até preencher toda a parte do desenho desejado. Então, eu vou alinhavando esse pedaço e formando o desenho, sempre acompanhando o traço que está embaixo, cortando as tiras nas larguras mais finas. Se tiver, por exemplo, algum pedaço que esteja muito grosso, a gente pode afinar e tentando fazer com que o pedacinho do tecido faça a curva do desenho, independente se ele ficar um pouquinho alto. Não tem problema ele ficar alto, porque depois a costura vai ajustar isso no lugar. Então a gente vai montando como se fosse um fio único, emendando os pedacinhos de tecido. O risco e o acompanhamento sobre a base vão apontar o direcionamento do fio. Depois eu passo na máquina, no zigue-zague, acompanhando a linha do lacê, não ultrapassando a área do tecido em si, mas um zigue-zague largo que pegue pelo menos metade, né, no meio, passando pelo meio desse tecido, para manter ele bem ajustadinho no lugar e impedir que ele se desfaça, né, com o manuseio, porque a linha vai soltando. Então, ele pode ser que fique desfiado, mas essa é a intenção. Então, aí está o resultado final de uma parte. Agora a gente volta para a mesa e os pedaços maiores da tira eu corto, né, em áreas grandes. Eu posso fazer como se fosse uma espiral
cortando as curvinhas e acompanhando para deixar um fio só, né? Vai e volta no pedaço. E ele vai de novo sendo encaixado no desenho. Eu apoio o risco por cima do desenho base. E nele, volto a prender alinhavando e emendando um pedaço no outro. Quando são tirinhas soltas, eu sobreponho um pedacinho e emendo e passo o zigue-zague com um certo reforço ali naquela área. Sempre fazer os tamanhos, né? Tentar vir diminuindo e tentar cortar em tamanhos parecidos para dentro do desenho dar uma proporção mais próxima do lacê. Vamos prendendo segundo as curvaturas do desenho e aplicando em partes do desenho, sempre levando em consideração as linhas de costura. Esse é o resultado final já com a parte da costura, parte da linha do desenho feito em costura. O resultado final do fragmento usando parte com linha e parte com o fio, né, da sobrinha do tecido nosso lacê. Depois eu parto para o outro lado, eu inverto o tecido para poder fazer o traço espelhado. Então aqui eu estou fazendo um desenho ao contrário do outro lado, usando o verso do microtule e repassando novamente toda a área que vai ser usada somente com o lacê, o nosso lacê de tecido. Nesse caso eu estou usando, né, um pedacinho de linho, um retalho de linho, um pouco mais grosso, que era um linho que sobrou de uma peça que eu tinha feito e esse pedaço ia para o lixo, então eu reaproveitei toda a parte de material que ia ser descartado. Não tinha função mais nenhuma a não ser o lixo, né, o descarte. Mesclando partes finas com partes grossas. O interessante é, de vez em quando, dar uma afinadinha no traço e dar uma engrossada em alguns outros pontos para dar uma graça, né, uma diferença de um lado para o outro, para não ficar todo igual como o lacê, né? Fazer algo mais irregular um pouquinho. E aí vamos prendendo de novo. Ora, fio, olha só como é que o traço nesse ponto está bem fininho, né? O fio está bem fininho. Emendando, formando as costuras, sempre acompanhando o desenho que tá sendo criado. Depois dessa parte feita, eu risco toda a área que seria também um lacê, mas que eu vou transportar com a costura somente, sem o tecido. Então, eu vou mesclar nesse pedaço partes de zigue-zague e partes retas, um zigue-zague de costura fina e partes retas para fazer tipo um bordado, igual vocês estão vendo um pedacinho aqui na máquina de costura. Então, estou travando o lacê com um zigue-zague largo e fazendo a outra parte do desenho como um bordado com a costura reta, né, e a costura num zigue-zague bem apertado. Esse é o resultado final do fragmento, né, do bordado localizado. E que fica esse pedaço que vai ser aplicado num tecido. Esse pedaço vai ser lavado e passado com um tecido por cima para não queimar o microtule. Então tem que usar um lençol, um pedaço de algodão, algo que seja natural para sustentar o calor do ferro por cima. Aqui dá para ver
o pedaço em zoom, né, da aplicação no microtule, e ainda com resquícios da caneta, né, que formou o risco da parte. Reparem que, sim, ficam fiozinhos soltos do pedaço de tecido. Nessa proposta é para ficar, sim, os fios soltos, mas quem quiser pode também vir fazendo um trabalho pela lateral da tira, né, e prendendo toda essa parte com micropontinhos, fazendo uma camada de envoltura na fita.